Jojo Todinho perde contrato milionário com a Avon. Governo nega fim da multa rescisória. Luana Piovani critica mãe de Isabela Nardoni por apoio a Ricardo Nunes. Felipe Neto será testemunha de Glauber Braga. Bolsonaro diz que Trump o salvará da inegibilidade. Zema associa Bolsa Família à vagabundagem. E por último, o discurso de Lula hoje na reunião dos BRICS. Fica comigo até o final pra você não perder nenhuma dessas notícias, porque hoje tá babadeiro. Que tiro foi esse, hein, Jojo Todinho? Acabou de perder o contrato com a Avon depois de se declarar como uma mulher de extrema direita. A Avon, ela tem uma parceria com a ONU na luta pelo direito das minorias e da diversidade e não quer mais associar o nome dela a Jojo Todinho. Só para vocês terem ideia, o tamanho do prejuízo que a Jojo Todinho levou, em uma das últimas campanhas que ela participou, o cachê dela foi de 1,5 milhão. Acha pouco. E depois de ser criticada por Xuxa, Jojo Todinho rebate ela, chamou ela de privilegiada, disse que mandou mensagem para ela no próprio WhatsApp dela e disse que a Xuxa não passou um terço das dificuldades que ela como mulher negra passou. Agora é fácil, né, Jojo Todinho, usar da luta racial para se defender. Até quando tu vai usar dessa bandeira e descartá-la, igual tu fez com a comunidade LGBT? Tô de olho, viu? Gente, o ministro do Trabalho disse que não há debate dentro do governo Lula para o fim da multa rescisória em caso de não justa demissão, que é de 40%, e da redução do FGTS, tá? Tem sido compartilhado essa fake news à torta e à direita, e tem muita gente da própria esquerda acreditando nisso, minha gente. O fato de ter alguém no Ministério da Economia que pensou nessa possibilidade não significa que ela de fato vai ocorrer. Lembramos que nós temos, primeiro de tudo, um presidente comprometido com a população e com a classe trabalhadora e que está pensando em se reeleger. Jamais, há 2 anos da sua reeleição, ele vai simplesmente fazer um gol contra, minha gente. Pelo amor de Deus. Só se ele fosse muito burro, já está comprovado que o Lula pode ser qualquer coisa menos burro. A mãe da Isabela Nardoni, que foi a segunda vereadora mais bem votada de São Paulo, declarou apoio ao Ricardo Nunes, e a Luana Piovani não deixou passar batido e foi lá na publicação dela e comentou: amada, você apoiando esse bolsonarista? Tô boba. Essa é a mulher que se elegeu com a pauta de defesa das crianças, apoiando um candidato que é investigado por fraude nos esquemas de faturação, de autofaturamento das creches infantis. E o Felipe Neto será testemunha, junto com Eduardo Moreira, do ICL, no processo de julgamento de cassação do Glauber Braga, que está ocorrendo lá na Câmara dos Deputados, tá? No Conselho de Ética. A cassação, vocês já sabem, né? É fruto de uma perseguição do Arthur Lira ao Glauber Braga, porque ele fala as verdades que ninguém tem coragem de falar para o Lira, e porque ele expulsou com chutes um militante do MBL que falou mal da mãe dele. Estamos aqui na torcida por você, Glauber. Vocês lembram daquela brasileira que pediu ao Trump nos Estados Unidos para ele não deixar os Estados Unidos virar o Brasil? Pois bem, depois foi revelado que tudo aquilo foi uma encenação, que a loja do McDonald's estava fechada exatamente só para fazer todo aquele teatro, e o Bolsonaro falou com essa dita cuja e disse que o Trump influenciará em 2026 para que ele possa se candidatar e ser eleito presidente. Ele acredita que o Trump vai ter poder de influência suficiente para fazer toda a corte do STF reverter a sua inegibilidade. Amigos, já dizia o ditado, né? Sonhar é de graça, não custa nada. Continua sonhando. O Eduardo Bananinha, daqui a 2 semanas, irá viajar para os Estados Unidos para acompanhar a eleição americana. Fica por lá mesmo, que aqui tu não faz falta nenhuma. Gente, o ódio da extrema-direita, a população pobre do Brasil, aos nordestinos, é muito grande, minha gente. O Zema, ele simplesmente, em evento ontem, quis associar os beneficiários do Bolsa Família à vagabundagem. Ele disse que só tem uma grande mão de obra disponível, ou seja, desempregado, porque as pessoas estão acomodadas no Bolsa Família, não querem trabalhar. Disse que quando ele é empresário, muitas vezes na entrevista a pessoa já vem com aquela pergunta: eu preciso trabalhar sábado ou domingo? Se você fala que sim, ela já desiste da vaga. Deixa eu só te falar uma coisinha aqui, bonitinho. Acabou a época em que o brasileiro se voluntariava para trabalhar de maneira análoga à escravidão. Hoje a classe trabalhadora está mais ciente dos seus direitos e ela não aceita qualquer coisa. Hoje a classe trabalhadora, Romeu Zema, ela sabe de todo o adoecimento mental e físico que o mercado privado,
causa da vida das pessoas, e hoje em dia as pessoas não querem mais se submeter a todo tipo de trabalho que vocês querem oferecer, pagando uma migalha. Não nos esqueçamos que ele já falou que o Sul e o Sudeste são superiores ao Nordeste porque lá havia mais gente trabalhando do que de carteira assinada. Como se aqui no Nordeste houvesse mais gente trabalhando, mais beneficiário do Bolsa Família do que trabalhando, só pode. E após novos exames médicos e a saúde estando tudo ok na medida do possível, o presidente Lula já voltou às suas atividades, um pouco mais moderada, é claro, e hoje já participou da reunião dos BRICS de maneira virtual. Em reunião que iniciou às 4 da manhã no horário de Brasília, o presidente Lula reafirmou a necessidade de encerrar os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Disse que Gaza virou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo, numa crítica altamente direta àquele país que a gente não pode citar o nome. Fez um apelo para que esse conflito no Oriente não se torne numa terceira guerra mundial. Defendeu novamente a taxação dos super ricos a nível global e cobrou novamente a responsabilidade dos países ricos pela crise climática. E lembrando que desde que Nicarágua e Venezuela e seus respectivos presidentes passaram a destratar e desrespeitar o presidente Lula, o Brasil vetou de maneira informal a adesão desses dois países ao BRICS e essa sugestão foi acolhida pelos demais membros. Eu achei muito bem feito, porque o Lula sempre teve respeito pela Nicarágua e pela Venezuela, e é dessa maneira que esses ditadores o agradeceram. E essa jornalista aqui da Globo News que tentou emplacar uma fake news em Sabatino com o Boulos e foi na hora desmentido por ele. Do primeiro turno para cá, a gente vem conversando com tanta gente ligada a essas campanhas, e vários desses vereadores, na verdade, fizeram campanha velada para o Nunes. Não fizeram campanha não aderiram à sua candidatura. Então eu pergunto se o senhor não se fiou demais no Lula, como o senhor disse agora há pouco, porque o PT não deu o suporte todo que se imaginava. Mônica, desculpe, mas eu não sei quem lhe transmitiu isso, respeito fontes, tiro de fontes, mas essa informação não é verdadeira. Eu acompanhei cada vereador que estava para a reeleição, fui em eventos de campanha com a base deles, com milhares de pessoas. Acompanhei as equipes de campanha desses vereadores, todos fizeram campanha para mim e seguem fazendo no segundo turno. Não é verdade que tenha tido vereadores do PT fazendo campanha para o meu adversário. Você percebe que a Mônica não tira o nome do Lula da boca, querendo associar o fato do Boulos ter se aliado ao Lula como se ele não pudesse ganhar essa eleição em São Paulo, tá? Lembrando que a Mônica é aquela jornalista que diz que o Lula é um homem de sorte, que toda vez que ele está no poder, a economia dá sorte e flui bem. Mas a lapada do Boulos nela não foi só essa não, tem mais. Vamos PT de maneira integral, inclusive com fundo eleitoral para minha campanha, com a participação dos parlamentares fazendo campanha, com o PT integrado 100% na minha coordenação de campanha. Não tenho nada a dizer a respeito disso que desabonasse. Se tivesse, diria. Não teria nenhum problema em colocar, mas definitivamente não é o caso. O que aconteceu, ao contrário, isso foi amplamente noticiado e até dito, foram vereadores da base do meu adversário que no primeiro turno migraram para a candidatura do Marçal, né? E saíram e romperam com ele, né? A fonte que a jornalista diz ter de que vereadores do PT não apoiaram a eleição do Boulos no primeiro turno ou no segundo turno, sabe o que é? É a vontade dela, é o ódio, é a raiva, é o ranço que ela tem do PT de querer fazer com que a sua vontade se torne verdade, se torne fato, se torne notícia. Mas não vai, querido. Agora, olha a diferença disso daqui. Enquanto o Ricardo Nunes almoçava hoje com o Bolsonaro e mais gente da política velha, gente que já está no poder há muito tempo e que não faz nada pelo povo, o Boulos almoçou em bairros populares junto com seus eleitores, porque ele está fazendo a caravana em toda a capital de São Paulo. Olha aí quem que estava com o Ricardo Nunes: Bolsonaro, Michel Temer, Tarcísio, Tami Miranda, Zoe Martinez, Luca Pavanato. Meu amigo, nunca esteve mais tão claro em quem a gente pode votar e decidir. Lembrando que essa ronda, essa turnê que ele está fazendo em todos os pontos da cidade durante essa semana, ele não só está almoçando com seus eleitores, como ele também está dormindo na casa dos seus apoiadores. E hoje ele se reuniu com lideranças de igreja evangélica e reafirmou o compromisso dele de defender a liberdade religiosa de todas as pessoas, incluindo os evangélicos. Recebeu o apoio, ele e a Marta, de um grupo de cientistas da USP apoiando a sua candidatura. Já o candidato oposto, o Ricardo Nunes, está tendo secretário dele coagindo
supostamente funcionários de uma empresa terceirizada contratada da prefeitura a votarem no Ricardo Nunes. Além também de secretários do Nunes que está com grupos no WhatsApp convocando todos os servidores para votar nele, tá? A gente sabe o que a legislação eleitoral diz sobre isso e a gente sabe o nome disso.